retiro, na verdade, que eu fui, eu estava buscando do Senhor, muito uma direção dEle, procurando entender o que Ele queria fazer na minha vida. Eu estava naquele momento de decisão, de carreira, naquele momento de decisão, de profissão, e recém me convertendo, não sabia o que o Senhor queria fazer. Eu estava orando e orava intensamente para Deus me mostrar o que Ele queria fazer. E nesse primeiro retiro eu tive uma visão. Eu tive, na minha vida, eu não tenho tantas visões seguidas, né? Quem tem dons proféticos mais aguçados, principalmente da visão, sabe quão importante é e quantas vezes se tem esses dons, ou essa revelação. Então, essa foi uma das visões que eu tive lá no início da minha caminhada de fé, e nessa visão, eu me via ministrando em um altar. Eu me via exatamente ministrando sobre um altar, e Deus me dava como um panorama do que eu estava, onde eu estava ministrando. Eu não estava ministrando em um lugar pequeno, na verdade eu estava ministrando em um ginásio. Eu estava ministrando e eu não conseguia identificar muito bem, mas era um grande ginásio que eu estava ministrando, tinha muita gente naquele ginásio. E eu comecei a olhar aquilo e eu pensei, eu disse, nem entendi o que Deus estava falando. Eu jamais pensaria que seria um chamado de Deus para a minha vida. E eu perguntei, Deus, o que é isso? E Deus disse, é isso que eu tenho para ti. Eu, com todo o problema emocional de quando eu me converti, toda a dificuldade, todo o problema de autoimagem, jamais imaginava que Deus me chamaria para o ministério, para pregar a palavra. Mas Deus me deu aquela visão, e me deu aquela visão muito ampla aquela visão. E aquilo falou muito forte ao meu coração. Eu nunca contei para ninguém naquele tempo. Na verdade, eu acho que essa é uma das poucas vezes que eu vou contar essa visão que eu tive, porque até pouco tempo atrás eu tinha até mesmo receio de falar essa visão, porque alguns talvez iam me chamar de louco, né? Porque eu estava lá num estádio ministrando, lotado de vidas, e eu pregando a palavra, e não pode ser para mim esse negócio. Passou um tempo, uma madrugada, nós estávamos por volta às 3 da manhã, também buscando a Deus. Já tinha se passado uns 4 anos talvez, e eu estava de novo buscando a Deus, ajoelhado agora na igreja, no altar, assim, bem numa escada parecida com essa que tem 3 degraus. Eu estava ali ajoelhado, buscando de Deus, dizendo, Senhor, o que é mesmo que o Senhor quer fazer? E daí Deus disse, lembra daquela visão que eu te dei aquela vez? E Deus disse, pois é, hoje eu vou ampliar ela para ti. Agora nós vamos dar um panorama em todo lugar. E agora eu vi, Deus não me mostrou como eu olhando dos meus olhos, mas eu olhando de trás. E eu me via onde eu estava pregando, eu me via a roupa que eu estava pregando, e eu vi agora todas aquelas pessoas que estavam. E daí Deus disse assim para mim, e a diferença é que não é uma multidão que tu vai estar pregando, isso aqui vai ser o número de discípulos que tu vai gerar na tua vida. Porque há uma grande diferença entre você pregar para uma multidão e ter um número de discípulos dessa multidão. Queridos, eu fiquei tão impactado com aquilo, eu disse, meu Deus, é isso mesmo, Senhor? Deus disse, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, a partir dali eu sabia o que Deus queria fazer, eu sei o que Deus quer fazer. Passaram-se os anos e hoje, queridos, é mais fácil de eu crer, porque hoje a gente tem discípulo em tanto lugar, em tantos lugares. Eu já preguei para multidões esses dias de 10 mil pessoas. Então, mais ou menos, eu tenho ideia do que Deus estava falando naquele dia. Mas hoje não vai ser só uma multidão de 10 mil, ou quando, quem sabe, eu já estiver lá, meu velhinho, com meus 80 e poucos anos, eu vou ver essa visão se cumprindo. Talvez antes, quem sabe com 60, mas eu tenho certeza que um dia vai se cumprir. Que nós vamos, em algum lugar do Brasil, reunir num estádio milhares e milhares de discípulos que vão estar louvando ao Senhor, para a honra e glória dEle, porque nós vamos ver as nações chegando diante do Senhor. Sei se você crê, se você não crê, não tenho problema nenhum com isso. Eu creio, amém? Porque Deus deu essa visão, Deus deu esse sonho. Não era um sonho meu, era um sonho que Deus colocou no meu coração. Nunca foi um sonho meu, nem tive a mínima ideia de pensar sobre isso. Foi Deus que colocou, e a gente está obedecendo o ID do Senhor, e o Senhor tem feito coisas lindas em tantos lugares. Em Gênesis 37, 9, nós vamos ver alguém que os irmãos chamavam de o sonhador mor, José. José, ele teve um sonho, como nós lemos, e nesse sonho ele via que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam, se inclinavam diante dele. E aqui a família dele, que era uma família profética, ele não interpretou o sonho, ele apenas falou o sonho para a família. Diga aí para o teu irmão, cuidado para quem você conta o teu sonho. Vamos lá? Você está aqui, amém? Diga aí para quem está do teu lado, diga, cuidado para quem você conta o teu sonho. Cuidado com quem ou para quem você vai compartilhar o teu sonho. E José compartilhou com os irmãos, e eles, por terem um discernimento espiritual, um discernimento profético, disseram o quê?
tu estás pensando que nós, todos teus irmãos mais velhos, vamos nos curvar diante de ti, e o pai e a mãe vão se curvar diante de ti, vão se curvar diante de ti, é isso que tu estás pensando? E eles começaram, eles na verdade já tinham uns ciúmes de José, porque Jacó dava uma atenção especial para José. José era o filho predileto de Jacó, no sentido de que era o filho que ele teve com Raquel, aquela que ele tinha trabalhado 14 anos para casar com ela, que era a mulher que ele era muito apaixonado, a tal ponto de trabalhar 14 anos para casar com ela. E agora o Senhor dá esse sonho a José, e os irmãos ficam com muitos ciúmes dele. Mas aqui tem umas chaves que nós precisamos aprender, e eu quero que tu pegue para a tua vida, e você pode anotar, queridos, inclusive para não esquecer essas chaves. Primeiro, diga assim comigo, Deus, mais forte, diga, Deus se comunica por meio de imagens. Quando Deus falou com Abraão, em Gênesis 22, do 16 ao 17, ou 16 e 17, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus. Veja que Deus estava fazendo uma analogia, Deus estava dando uma visão para Abraão. A esposa de Abraão era estéril, ele já tinha aqui quase 100 anos, e Deus estava, aqui é mais de 100 anos na verdade, né? Mais de 100 anos porque o filho já tinha nascido, ele já tinha sacrificado o filho ao Senhor. E Deus disse para ele, porque você me obedeceu, então eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu. Eu vou multiplicar como a areia que está na praia do mar. Há duas referências, as estrelas do céu estava falando dos filhos biológicos, a areia do mar estava falando dos filhos espirituais de Abraão, ao qual todos nós somos filhos espirituais de Abraão, filhos na fé de Abraão, porque ele foi o primeiro que creu, e cada um de nós está se cumprindo, ou em cada um de nós está se cumprindo essa palavra profética, diga glória a Deus. E ele diz, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é que Deus se comunica por meio de imagens. Quando você está buscando a Deus, olha aqui para mim, preste atenção querido, quando você estiver buscando a Deus, peça para Deus te dar uma imagem daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Comece a ter uma imagem, a entender o que Deus quer fazer. Esse é um princípio bíblico. Inclusive de você mesmo, dos sonhos, aonde você vai chegar, o que Deus vai fazer na tua vida. Abraão tinha uma imagem, ele sabia que Deus ia dar uma descendência para ele como as estrelas do céu. Quando ele estava fraquejando na fé, ele saía e começava a olhar as estrelas do céu. Quando você tem uma imagem clara do que Deus quer fazer na tua vida, e você precisa entender algo, queridos, e talvez eu vou quebrar um paradigma na tua mente, e é importante que seja quebrado mesmo. Deus não está comprometido com o teu sonho. Deus está comprometido com o sonho que Ele tem para ti. Talvez você pensou, você que não disse amém, e talvez ficou pensando, poxa, mas eu vim aqui buscar Deus para Ele concretizar o meu sonho. A boa nova é que o sonho de Deus é muito melhor que o teu sonho. Não, você não ouviu, acho que eu vou falar de novo aqui. Pega aí, me ajuda a pregar, por favor, vê se o teu irmão desperta aí, ele está com sono, cansado. Pega o teu dedo de profeta e diga para ele, o sonho de Deus, dá de dedo mesmo, pega o dedo aí de profeta e diz para ele, o sonho de Deus para a tua vida é muito melhor e muito maior que o teu sonho. Dá uma glória a Deus aí, diz amém. Isso é incrível porque nós podemos sonhar numa certa proporção, mas Deus sempre tem um sonho maior para cada um de nós. Talvez tu diga assim, não é possível isso, não pode ser assim, não pode ser dessa maneira. Querido, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Por isso nós temos que buscar o sonho que Deus tem para nós. Nós não podemos fazer com que Deus se converta a nós, é nós que nos convertemos a Deus. Você está aqui ainda? Amém? Ele é o nosso Senhor e Salvador. Do que nós mesmos. É sempre melhor do que nós. Mas eu venho de uma vida de derrotas. Então você está no lugar certo, servindo ao Deus certo, para receber um sonho maior do que você tinha sobre a tua vida, e para experimentar coisas muito maiores sobre a tua vida. Se você crê, se expressa aí, dá uma glória a Deus, dá um aplauso, dá um brado de louvor, diga aleluia. Talvez alguns tenham que dizer aleluia para se libertar, porque a gente falava pejorativamente.
Lembro da pastora Raquel, ela brincava dos aleluia, né? Então dá um aleluia aí para te libertar, quem sabe, do medo de falar aleluia. Você sabe o que significa aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Então diga de novo. Isso, você está aprendendo, amém? Vamos lá de novo. Aleluia! Então Deus se comunica com José por meio de uma imagem. Deus dá um sonho para José. E José sabia que aquilo ia acontecer, amados, porque Deus tinha dado um sonho para ele. Esse sonho pode ser acordado, esse sonho pode ser dormindo que você receba do Senhor. Deus pode te dar uma visão, mas tenha clareza, porque quando você tem esse sonho, você vai continuar firme no sonho que Deus deu, amém? Então esse é um tempo, e por isso eu quero ministrar essa série, para que você receba uma imagem muito clara do futuro que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus quer fazer na tua vida, aonde Ele quer te levar. Deus, Ele vai usar esse sonho que Ele vai colocar no teu coração, para te dar um objetivo, para te dar entusiasmo, para te levar a avançar. Agora, entenda, todo o trabalho do inimigo das nossas almas é tentar embaçar esse sonho, que você não tenha clareza, com problemas, com dificuldades, com falta de foco, com lutas, com medos, com traumas. Por que Satanás ele trabalha tanto para gerar traumas na nossa vida? E geralmente na infância, porque se ele fere a nossa identidade, nós não temos um destino. E por isso ele trabalha tanto para ferir a nossa identidade, para que a gente entenda, não, isso não é para mim. Quando Deus mostra um sonho para nós, a gente diz, não, mas não é possível que isso vai acontecer. A questão é que nós precisamos pegar firme naquilo que Deus está falando e dizer, assim é, assim será. Deus vai fazer isso na minha vida, porque é pela graça, pelo favor e pelo poder dele liberado sobre nós. Em Abacuque, capítulo 2 e versículo 2, esse é um texto que eu te aconselharia a sublinhar na tua Bíblia. Você ter ela sublinhada, você ter ela destacada, porque esse é um texto muito importante das Escrituras, para todos nós. Ali diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. A visão que Deus te dá, você precisa colocar num outdoor. Lá na tua casa, queridos, tem que estar muito clara a tua visão. Se você tem um quadro de oração lá na tua casa, se você não tinha, chega em casa hoje ou amanhã, faça isso. Faça um quadro de projetos de oração. E coloca lá a visão que Deus tem para a tua vida. Coloca lá o teu sonho. Começa a buscar de Deus. Escreve a visão muito ampla. Por muito tempo nós tínhamos uma faixa na igreja bem grande, sobre um texto que Deus nos deu, até que Encruzilhada do Sul seja o Vale da Bênção, porque esse é o nome profético de Encruzilhada. Você sabia o nome profético de Encruzilhada? Diga comigo, Vale da Bênção. Esse é o nome que Deus deu para essa terra. Não sei o nome que os outros deram, a gente até sabe, mas o nome que Deus deu para essa terra é Vale da Bênção. Diga aí comigo, Vale da Bênção. Esse é o nome profético de Encruzilhada do Sul. E a gente escreveu isso muito grande, até que, porque está lá baseado em Isaías 60 e Isaías 62, são 2 capítulos que Deus deu para essa terra. Se você não sabe ele decora, chega em casa e leia Isaías 60 e 62, e você vai saber o que Deus quer fazer nessa terra, a palavra que Deus deu para essa terra. Então isso para nós, na minha mente está muito claro, porque eu sei muito claro o que Deus quer fazer. Então o sonho, diga comigo, o sonho tem que estar fresquinho na minha mente. Você precisa trazer ele à tua mente. E toda vez que Satanás tentar embaçar esse sonho, com problemas, por dificuldades que você enfrenta, você visualiza aquilo que Deus falou que vai fazer. Escreve, coloca uma foto, cria uma imagem. Diga, Deus fala com imagens. Eu gosto de fazer um exercício, às vezes eu faço isso na libertação, lá no Encontro de Libertação, os últimos eu não fiz. Quero fazer um exercício com vocês. Estão prontos para fazer? Está pronto? Pega a tua mão esquerda, se você é destro, se não faz o contrário. Pega a tua mão esquerda, olha para ela. Agora você imagina um limão, mas faça o exercício, senão não vale a pena. Vai, ó, olha para a tua mão aí e veja um limão aí, bem verdinho na tua mão. Quem está vendo aí diz amém? Agora com a tua outra mão, pegue uma faca e corte o limão. Só corte devagar para não cortar a mão, tá bem? Corta devagarinho, devagarinho, ok? Cortou o limão. Agora solta a faca. Pega uma dessas metades do limão e passa na tua língua. Quem sentiu azedo?
Quem fez direito sentiu. Como que isso aconteceu? Isso é o poder da imagem. O teu cérebro, ele na verdade não sabe distinguir o que é virtual e o que é real. E quando você começa a entender sobre o poder da imagem, e você sabe, olha, isso que Deus vai fazer na minha vida, e você começa a visualizar pelos olhos da fé, a enxergar, é isso que você vai viver na tua vida. O pastor David Yong Cho ensinou o mundo inteiro sobre ter fé. E ele escreveu um livro, A Quarta Dimensão. Quem leu o livro A Quarta Dimensão? Um livro bem velhinho, mas vale a pena ler. Ele é tão bom quanto hoje. Fosse escrito hoje, melhor dizendo, né? E ele ensinou algo o mundo inteiro quando ele disse a respeito da importância de você trazer para a terceira dimensão aquilo que está na quarta, na dimensão espiritual. E ele falou sobre o poder da visualização, de enxergar, de estar tomando posse daquilo que quer acontecer. E um dia ele estava no culto e ele tinha 3 objetivos que ele queria. Lá no início do ministério, ele queria uma bicicleta para ele poder visitar os irmãos. Ele queria uma escrivaninha para ele poder sentar e fazer os seus sermões. E uma cadeira confortável para ele também sentar ali junto na escrivaninha dele. E quando ele estava orando sobre isso há um bom tempo, Deus disse para ele: qual é a bicicleta que você quer? E ele disse: como assim, Deus? Deus disse: existem muitas bicicletas no mundo, qual é a bicicleta que você quer? E daí ele disse: eu quero uma bicicleta americana, 18 marchas, papapá, e foi falando tudo. Qual é a escrivaninha que você quer? E daí ele foi lá e procurou algumas e disse: acho que das Filipinas, alguma coisa assim, é essa escrivaninha que eu quero. Qual é a cadeira? Ele pesquisou, foi lá e começou a orar diante do Senhor. Um dia ele estava no culto e ele disse: irmãos, Deus já me deu, porque a fé é a certeza. A próxima série eu vou pregar sobre fé, amados. A próxima série de mensagem vai ser sobre fé. A fé é a certeza do que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. Não estou vendo ainda, mas eu creio que é isso que Deus vai fazer. Então ele disse: olha, Deus já me deu, porque lá em Marcos 11, 23 e 24 diz: tudo que você pedir em oração crendo, já é seu. Você crê na Bíblia? Kenneth Hagin construiu todo o seu ministério em cima desses 2 versículos. Ele foi um dos homens que mais impactou o mundo também a respeito da fé. Tudo que você pedir em oração crendo, tê-lo-eis, é assim que diz o texto. Já é seu, você já tem. Então, baseado nesse texto, baseado na fé, agora David Yong Cho, que ele diz, porque uma das palavras para fé é hipostasis. Fé é a certeza do que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Essa palavra no original grego é hipostasis. E essa palavra significa direito de propriedade. Diga-se comigo: quando eu tenho fé, eu tenho direito de propriedade. Já é meu, é isso que a fé ensina. E agora David Yong Cho disse: olha, Deus já me deu a minha escrivaninha, Deus já me deu a minha cadeira, Deus já me deu a minha bicicleta. E tinha uns jovens no culto, pegaram para ele e disse: pastor, nós queremos ir lá contigo ver a tua escrivaninha. Só que ele ainda não tinha se materializado, ele apenas tinha recebido pela fé. E daí ele pegou, e aqueles jovenzinhos foram com ele pensando: o que eu vou falar para esses guri agora? Ele era gaúcho, não, ele era coreano, estou brincando. Eu vou falar para esses meninos, o que eu vou falar para eles agora? E daí ele chegou lá e ele disse: e aí, pastor, cadê? E daí ele teve uma palavra de sabedoria. Ele disse assim: me diz uma coisa, vocês começaram a existir no momento que vocês nasceram? E eles disseram: não, quando a mãe ficou grávida de nós já existíamos. Ele disse: pois é, essas coisas eu estou grávido espiritualmente delas. Ele ensinou, amados, como que a gente gera as coisas no Espírito. E o primeiro ponto que você tem que entender é ter uma visão de Deus, você saber aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Se você não tomar posse, se você já não enxergar as coisas acontecendo, você não vai viver o segredo da fé que Deus tem para liberar sobre cada um de nós. Amém? Então diga assim comigo: o sonho precisa estar continuamente na minha mente. Amém? Segundo, diga assim comigo: o sonho exigirá grande paciência. Esse é o problema que muitos param no meio do caminho. Se há algo que Deus nos ensina na caminhada de fé, é perseverança. Todo o Novo Testamento está baseado em 2 palavras principalmente: fé e perseverança. Diga aí comigo: fé
e perseverança. Diga de novo, fé e perseverança. Quando eu tenho clareza do que Deus quer fazer, eu tenho que ser perseverante. O problema é que muitos oram, não, agora Deus vai fazer, mas daqui 30 minutos, 2 dias, 3 dias, esqueceram. Não continuam orando, não continuam se posicionando para que as coisas aconteçam. Diga perseverança. Em Efésios 6,18 a palavra diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando Deus te dá um sonho, querido, daquilo que Ele vai fazer na tua vida, você precisa perseverar. José esperou em torno de 20 anos para o sonho se cumprir. Então tu estás me dizendo essa noite que eu vou ter que esperar de 20 anos para mais para um sonho se cumprir? Não, queridos, até tem um de vocês acho que não vão aguentar tudo isso. Alguns vão ficar muito bravos comigo, é brincadeira, tá bom? Não vão esperar pela fé tudo isso. Não podem esperar tudo isso. O que eu estou te dizendo é que você tem que ter perseverança. Amém? Diga comigo, perseverança. É isso que nós aprendemos. Tem sonhos, e quanto maior o sonho, pode ser que leve um pouco mais de tempo. Mas para Deus pode ser daqui um dia, daqui 10 dias. Te posicione no sonho que Deus colocar no teu coração. Amém? Te posicione. Veja como às vezes Deus acelera algumas coisas. Nós estamos em um ano de aceleração apostólica. Quem está nesse ano? Semana passada um pessoal da cidade de Dom Pedrito esteve conosco, sendo ministrado libertação. E eles conversaram comigo na quinta passada. Eles disseram: apóstolo, nós estamos decididos a fazer uma aliança com a rede, o que a gente precisa e tal. Falei com eles, falei para eles tudo o que precisava, e eu disse: eu preciso orar por vocês agora. E eu comecei a orar, e Deus me deu uma visão enquanto eu orava. E nessa visão eu via a bandeira do Uruguai neles. Era como se, era uma coisa só. Eu disse: é como se tivesse impregnado em vocês, tivesse implantado em vocês essa bandeira. Eu disse: Deus vai levar o ministério de vocês a tocar neste lugar. E eles, na verdade, têm uma igreja ainda bem pequena, em Dom Pedrito, e eles estavam até querendo, na verdade, sair daquela cidade, querendo ir embora de lá, mas agora, quando nós falamos, eles disseram, a pastora me falou ontem ainda, eu já estou vendo o céu se movendo, e as coisas já estão diferentes, de quinta até domingo. Ela estava falando hoje, enquanto eu vinha para cá, ela me mandou uma mensagem, e ela disse para mim: apóstolo, lembra da palavra que tu liberou na quinta-feira, de estarmos envolvidos numa bandeira, como a bandeira do Uruguai? Ela disse: pois é. Ontem mesmo um pastor do Uruguai me convidou para ir pregar lá, e me perguntou se eu poderia ser indicada, ou ele poderia me indicar para pregar em várias igrejas da nação do Uruguai. A palavra já está se cumprindo sobre a minha vida. Dá uma glória a Deus aí. Então você pode tomar posse de palavras que vão se cumprir na tua vida, muito rápidas. Se foi para mim, está de bom tamanho. Se é para Jesus, pode ser bem melhor. Amém. Quem está aí diz glória a Deus. Então lembra, Deus está comprometido com o sonho que Ele te deu. Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Essa palavra Jesus liberou para Pedro. Pedro estava dizendo: Senhor, eu não vou te negar, de jeito nenhum, os outros podem, eu não vou te negar. E aí Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti, para a tua fé não desfalecer, porque o diabo queria te cirandar, o diabo queria o teu pescoço, mas eu clamei por ti, e quando tu te converter, faz o que eu tenho para que tu faça, que é apacentar os teus irmãos, que é discipular. O Pedro estava lá 3 anos e meio com Jesus, e ainda não havia convertido o seu coração totalmente a Deus, ainda não tinha se alinhado ao sonho que Deus tinha para ele, a tal ponto que depois dele negar, ele volta a pescar. E aí Jesus disse: chamem a todos e a Pedro. Chamem todos, e Pedro também tem que vir junto. E Jesus reposiciona Pedro no seu destino, mesmo após ele ter negado, pisado na bola, sido alguém que tinha feito tantas coisas contrárias. O Senhor está 100% comprometido com a realização do sonho que Ele coloca no nosso coração. Diga aí comigo: o Senhor, fala como quem está acordado, diga: o Senhor está
100% comprometido com a realização do sonho que Ele tem para a minha vida. O problema é que às vezes nós não estamos comprometidos. Nós não estamos nos preparando, nós não estamos crendo, não estamos gerando, não estamos jejuando, não estamos profetizando, não estamos declarando. O primeiro obstáculo que levanta e diz, quem sabe, talvez não era bem assim. Lembra quando Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho. E aí o que Sara disse para Abraão? Sara disse assim, Abraão, quem sabe o sonho é para ti. Quem sabe o projeto é para ti, Abraão, não para mim. Quem sabe tu pega a nossa escrava e aí vocês geram um filho. Quem sabe eu estou fora do projeto. Abraão se assanhou um pouco e disse, tá bem, pode ser. E ele fez um problema tão sério que até hoje esse problema está aí. Porque até hoje os ismaelitas lutam com os israelitas. E aquilo que é chamado de guerra santa é os filhos de Abraão com a escrava contra os filhos de Abraão da promessa. E Deus disse para ele, Abraão, o filho que tu vai ter é com a tua esposa. E quando Sara escuta isso, ela ri. E o anjo diz, porque tu riu, o filho vai se chamar Isaque. Não, eu não ri. Riu sim, o anjo diz para ela, riu sim, eu ouvi tu rir. Porque tu duvidou que eu ia fazer um milagre na tua vida. E com 90 anos... Sara engravida. E a promessa se cumpre. Às vezes nós passamos para os outros a promessa porque nós não acreditamos. A gente ri. Comigo? Eu? Capaz. Você tem que tomar posse da promessa. Você está aqui ainda? Então muitos dizem, não pode ser que Deus vai fazer isso. Não pode ser. Então o sonho, querido, que Deus coloca no teu coração vai exigir fé. Diga aí comigo, diga aí para o teu irmão, um sonho excepcional exige fé excepcional. Fala para outro, um sonho excepcional precisa de fé excepcional. Te posiciona. Mas não tem nenhuma evidência. Pois é. Quando Elias estava orando, não havia nenhuma nuvem nos céus. Quantas nuvens haviam? Nenhuma. E ele foi e orou e disse para o moço, vai lá e olha para ver se tem alguma nuvem agora. E o moço voltou de lá e disse, não tem nenhuma. Ele orou e disse, vai agora, 7 vezes. Eu acho que na última vez o moço ficou com pena da oração de Elias. Ele disse, olha, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem lá no horizonte. E daí Elias disse, corre e avisa que há som de abundante chuva. 3 anos e meio não chovia, mas a vida desse homem de Deus, a vida dele de joelho no chão, a vida dele de intercessão, e a palavra profética liberada da boca dele, porque pessoas que gastam tempo em oração, têm uma palavra de autoridade para liberar, uma palavra profética para liberar, e agora, queridos, houve tanta chuva, depois de 3 anos e meio, pela palavra que o profeta liberou. Talvez você diga, não tem nenhuma expectativa. Glória a Deus, porque Deus é especialista em achar uma saída onde não tem saída. Nós estamos servindo ao Senhor, que pode não ter nenhuma saída e Ele vai achar uma saída. Você pode estar na frente do mar, você pode ter montanhas do teu lado, você pode ter atrás de ti um grande exército vindo. Ele vai abrir o mar e você vai passar a pé enxuto, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que faz milagres, Ele não mudou, Ele está aqui. E se você crê, dá um brado bem forte a Ele aí, querido, no teu coração. É isso que nós temos que entender. O sonho de Deus, ele tem que nascer dentro de você. Não pegue emprestado o sonho de outro. Diga aí para o teu irmão, o sonho de Deus tem que nascer no teu coração. Não pegue emprestado dos outros. O sonho dos outros podem ser muito bons, mas Deus tem um sonho para você. Amém, querido? Para você, personalizado.
você é único, você é especial, e Deus tem um sonho para ti. Por isso não aceite o que é o sonho do outro, porque o sonho do outro é do outro, o teu sonho é o teu sonho. Pode dizer amém? Deus te criou com um propósito. Então deixa Ele gerar esse sonho no teu coração e dizer: exatamente isso que eu quero fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Semana que vem nós continuamos. Fica de pé. Por esse sonho é que você precisa viver. Pelo sonho que Deus coloca no teu coração. O sonho, Deus traz uma imagem. Não esquece disso. Deus vai colocar uma imagem. Fecha teus olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente abre os olhos da fé. Por isso é importante às vezes fechar os olhos, porque a gente desconecta simplesmente das questões que os nossos olhos estão vendo naturalmente, porque às vezes o natural impede da gente ver o espiritual.